Hello guys, today we're gonna correct chapter 10, so please open your books on the page 620. Hoje nós vamos corrigir o capítulo 10, abram por favor então o livro de vocês, na página 620. Nós vimos nesse capítulo Indefinite Article in Preferences, então a gente viu o conteúdo de artigo indefinido e também preferences, como I prefer and I would rather, e os tópicos verbais. Então os exercícios referem-se a isso e também a atividade de leitura, né, que vocês fazem aí ao longo do capítulo, tá bom? Então na página 620 vocês já têm logo de início um exercício em que vocês tinham um pequeno texto para fazer a leitura, né, e vocês tinham que analisar algumas questões aí. Então, como eu falei para vocês, o ideal é sempre que vocês leiam a primeira pergunta, para vocês já lerem o texto tentando responder aquilo que está perguntando. Esse texto está falando o seguinte, ó, EDM versus country, which is more popular among young adults. Então está falando da música eletrônica versus a música country, né? Que seria equivalente ao sertanejo aqui no Brasil, sei lá. Então, qual que é mais popular entre os jovens adultos? Então aí ele traz um gráfico mostrando as músicas mais populares. E como vocês podem ver nos gráficos, a música country está lá em cima, né? O que também é verdade no Brasil. Então ele fala que esse cenário é nos Estados Unidos, mas no Brasil é a mesma coisa. O gênero mais popular atualmente, mais rentável, né, que dá mais dinheiro para os artistas, porque tem muito mais público, muito mais repercussão, é o gênero sertanejo também, tá? Então, observa, quando a gente fala assim, o que eles preferem, né? Música country ou música eletrônica, e você pensar em jovem, automaticamente a gente vai pensar que os jovens preferem música eletrônica. Mas isso a gente não vê através desse gráfico. E é justamente isso que se refere à primeira pergunta. A primeira pergunta está falando assim, qual é a expectativa frustrada pelo gráfico? Então, se vocês virem, né, analisando o gráfico, esperava-se que as pessoas com menos de 25 anos prefeririam música eletrônica, mas na verdade não, elas preferem música country, né? Tá no topo aí da lista de preferências do público americano, tá bom? Então observem o seguinte, tá perguntando na questão 2, ó, a música eletrônica se encontra em que posições de acordo com o gráfico? Se vocês observarem, música eletrônica, ela é abreviada como EDM, tá ali embaixo no vocabulary, e vocês também conseguem encontrar no título, certo? Não tem uma correspondência direta ali de música eletrônica, mas possivelmente ela tá ali entre current hits, né? Seria que são os hits atuais, que às vezes aparece uma ou duas ou três músicas eletrônicas, ou modern, né? Então não tem uma seção direta aí de música eletrônica, mas ela estaria ali entre terceiro e quarto lugar, de acordo com este gráfico aqui, tá bom? E no final do texto é feita uma ressalva, né? E essa ressalva é perguntada na questão 3, tá perguntando ali qual é a ressalva que é feita, né? Ó, se vocês observarem no final do texto, tem ali, ó, once again, this proves that while there are millions of fans into the kind of music you like, there are millions who aren't. Então, mesmo que exista milhões de fãs de um determinado tipo de música, haverão ainda milhões de pessoas que não serão fãs, milhões de pessoas que não vão gostar, certo? Então aí nós seguimos aí com a correção. O exercício 4, vocês podem ver que ele entra naquele tópico, né, que nós falamos várias e várias vezes, que é do artigo definido, que antes de sons consonantais você vai colocar a, e antes de sons vocálicos você vai colocar n. Então, por exemplo, dog começa com a letra D e o som é de consoante D. Então vocês vão colocar a dog, né? Na número 2, que é elephant, começa com a letra E e o som é de né? É o som de vogal. Então, an elephant. E assim vocês têm nos demais. Woman, a woman. Actor, an actor. A pen, a student, a pilot, an actress, a desk, an umbrella, a second, a teacher, a horse, a house,
an insect, a lemon, an orange, a sharpener, an eraser, aí inverteu, mas é an eraser, a pencil, an apple, a rabbit, an octopus, a bag, an error, an egg, an image, a secretary e assim por diante, tá? Então aqui não apresentou nenhuma das exceções, né? Então aqui tá som de consoante A, som de vogal N. Mas como eu falei pra vocês, também tem que tomar sempre cuidado com o H, porque às vezes o H não tem som, então ele vai vir com N, por exemplo, an honest man, certo? An hour. Também tem que tomar cuidado com os ditongos, né? Por exemplo, university, você tem a letra U, que é uma vogal, mas ela tem som de Y, que é U. University, aí não vai ser an university, vai ser a university. Mas aqui nesse exercício não aparece nenhuma exceção, então vamos prosseguir. No exercício 3, vocês têm aqui, ó, reescreva as frases, começando com as palavras dadas. Aqui era basicamente o seguinte, vocês tinham que atentar-se a... Se o verbo vai ser escrito com prefer, tem que vir com ing. Se ele for escrito com I would rather, que seria algo como eu preferiria agora, ele tem que vir na forma pura, na forma original, infinitiva, sem alteração verbal. Então, por exemplo, na letra A, vocês tinham ali, ó, most children would rather live with both their parents than live alone with their father. Então, ficaria assim, most children prefer living, e assim por diante, o resto da frase. Na letra B, é ao contrário, você tem que colocar, ao invés de I prefer going, I would rather go out, blá blá blá. Certo? Então, se começa com I prefer, vem com ing. Se começa com I would rather, vem com o verbo na forma infinitiva. Então, letra C ficou I prefer going for a swim. Letra D, I'd rather phone. Letra E, I'd rather eat. Letra F, I prefer going. Letra G, I'd rather live. Letra F, I prefer staying. Letra I, I'd rather have. Letra J, I prefer being. E aí nós terminamos a questão 5. Tá? Então esse exercício é bem simples, a gente falou bastante dele também na última aula. Mas se vocês tiverem ainda assim alguma dúvida sobre esse tópico, mandem mensagem para mim, por favor, tá? Mas basicamente é o que eu falei. Se vem depois de prefer, verbo com ing. Se vem depois de would rather, verbo na forma infinitiva, forma pura, ok? Esse exercício 6, a imagem dele deixou meio confusa, mas basicamente você tinha que passar a frase para negativa, né? Então você tinha ali, it is an ant, você tinha que olhar para a imagem e falar que a imagem da esquerda não era da direita. Meio confuso, mas enfim. Ficou assim, letra A, você tinha ali, você tinha ali à direita, it is a giraffe, né? É uma girafa, e do lado você tinha uma imagem de um gato. Só que você tinha que falar que não era um gato, porque você estava se referindo à imagem da esquerda. Por isso que eu disse que é confuso. Então seria it isn't a cat. I'm not a girl, na letra B, porque tá falando que é um menino, né? I'm not small, na letra C, porque tá falando que é grande, na C. Ó. It's big, it's not small. We aren't sisters, we are brothers. E assim por diante. They aren't animals, they are toys. Ok? Eu acho que esse exercício acaba induzindo vocês ao erro pela questão da imagem, né? Então deveria ter, assim... sei lá, um sinal de proibir, um sinal de não em cima da imagem para falar que não é aquilo. Porque se você escrever logo embaixo, vai estar meio que contradizendo. Porque o rato, por exemplo, na letra C, ele é pequeno, né? Então seria it's small. Mas como você se refere sempre à imagem da esquerda, por isso que vem na negativa, tá bom? Então, se vocês brigarem comigo aí, atentem-se a isso, ok? Perfeito, vamos lá. Aí na questão 7, vocês têm 5 questões sobre artigo, né? Então vocês tinham que avaliar se precisa de artigo ou não, se é o artigo definido ou indefinido, se é a ou an, the, etc. Então vamos lá. Questão 7. Nós temos ali Bristol, que é um lugar, né? Então nesse caso, Bristol não precisa de artigo. Antes de nome próprio a gente não usa, por esse motivo é a letra D. Então, sem artigo. Do you still live in Bristol? Você ainda vive em Bristol, certo? A letra B nós temos o seguinte. Carol's father works as an electrician. Então, antes de profissões, eu sempre coloco a ou an. Como essa profissão começa com E, electrician, eletricista, eu coloco an. Mas se fosse no caso, por exemplo, a minha profissão, que é teacher, seria I work as a teacher.
ok? Então, antes de profissões, sempre A ou N. Vai depender do que a próxima palavra começar. Som de consoante, a teacher. Som de vogal, an electrician. Na questão C, ficou letra C. After this tour, you have the whole afternoon free to explore the city. Então, após esta viagem, você tem a tarde toda para explorar a cidade. Letra D, ficou a letra A. There is a new English book on the desk. Por que é a new English book e não the new English book? Porque é um livro qualquer, por esse motivo é artigo indeterminado, letra A. Como começa com um consoante também, vai ser A, não N. E na letra E nós temos a letra B. Peter has an aunt in Berlin. Peter tem uma tia em Berlim. Mais uma vez, aunt é um substantivo que começa com sons vocálicos. Então vai ser N ao invés de A. E não pode ser D, porque não especificou qual é a tia. Falou uma tia qualquer. Havendo dúvidas, mandem-me mensagem. Vamos para o próximo, que é Grammar in Context. No Grammar in Context, vocês têm um texto, um diálogo de um homem e uma mulher ali em um hotel. Então tá lá. I've given you a corner room on the 5th floor with a nice view of the park. Shall we get a bellboy to help you with your luggage? Então tá falando que ele deu um quarto pra ela, com uma vista boa, no 5º andar, que fica na esquina. Tá perguntando se ela precisaria ali de ajuda com a passagem. Com a passagem não, perdão, com a bagagem. E vocês têm aí 3 perguntinhas para responder. Então, como eu falei para vocês, esse diálogo se passa num hotel, né? Olha, o próprio título diz At the Hotel. Então, letra B na questão 8. Questão 9. A que andar se refere a mulher no diálogo? Na letra D, é o 5º andar. Tá também no primeiro parágrafo. Tá ali, ó, 5th floor, primeira linha, certo? E a letra C fala, na mulher... no texto, a mulher pergunta se o homem precisa de um rapaz para ajudar com as bagagens. Também tá tudo ali no primeiro parágrafo. Por isso que eu só li o primeiro parágrafo. Tá tudo ali, todas as respostas. Da 9, da 10 e da 8 também. Havendo dúvidas sobre esse texto, mandem-me mensagem. Depois nós temos ali na questão 11 a 15, outro texto que é sobre uma reclamação. A reclamação do Sr. Miller. Então ele enviou um e-mail reclamando de alguma coisa. Vamos descobrir o que ele está reclamando ali. Vamos lá. Mr. Miller's complaint. Dear sir, I must complain right about the service at the Randis Hotel last month. I stayed at a hotel for a fortnight and this was my 3rd visit. There were a number of things wrong. First, the new self-service arrangement at lunch was not what I expected. Second, the service at dinner was very slow. Third, the general standard of service in the hotel was very poor. The receptionist seems extremely busy and the hotel porter was never available. E aí ele continua o texto. Então, ele está escrevendo para reclamar do hotel. Então nós temos aí, questão 11. Peter Miller is writing to a hotel manager. Pro gerente do hotel, obviamente, se ele está fazendo uma reclamação. Questão 12. Peter wants to complain about the hotel service. Ele quer reclamar. Então circulem essa palavra aí no livro de vocês. Complain significa reclamar. Questão 13. Mr. Miller has been there many times. Sim, ele esteve no hotel várias vezes. 14. The guest stayed at a hotel for 2 weeks. Ele esteve no hotel por 2 semanas. E na questão 15. Peter Miller thought that the floor waiter was very unpolite. Então ele reclamou ali que o garçom, né, do hotel, né, provavelmente do bar, do hotel, do restaurante do hotel, ele foi muito impolite, que é mal educado. Havendo dúvidas nestas questões, mandem-me mensagem, ok? Muito bem. Por último, nós temos ali aprofundamento, que é pessoal. Você tinha que entrevistar um amigo se ele gostaria ou não de fazer alguma coisa e colocar as suas respostas, tá? Então, pessoal ali, a questão 16. A 17, você tem que completar com os artigos. Então a melhor opção seria a letra D, que seria in the beginning,
religion played an important part in the history of Brazil. Então, antes de Brasil e religion, não tem necessidade de artigo, por isso que é a letra D, certo? E beginning, muitas vezes é precedido por the. Então, só por essas combinações já não teria outra opção disponível senão a D, tá bom? Da mesma forma, a 18 que é a B, porque fica da seguinte forma, sem artigo no começo, né? Money is very important, but you can buy a bit of luck with all money you have. Ok? Então a letra B aí. Meninos, finalizando a correção por aqui, já vou postar em alguns instantes para vocês, para que esteja antes da nossa aula. Havendo dúvidas, por favor, mandem mensagem, tá bom? Ou se não, anotem, se for algo muito específico, anotem para nos perguntar na próxima aula ao vivo, ok? See you next class, bye bye.